Então vamos lá. Essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, né? Da unidade 2. Fizemos o primeiro encontro, né? E agora tem um segundo encontro onde eu vou continuar a parte de compostos de coordenação. Eu sou o professor Gilvan e essa disciplina é a Química Inorgânica 2. Então, na aula passada, né, nós trabalhamos os postulados de Verne, né, que é o pai da química de coordenação, e tratamos a parte de estrutura dos complexos e dos compostos de coordenação, né? Envolvendo toda a parte de definições, quem é o ligante, quem é o átomo central, né? E outros aspectos relacionados aos complexos e aos compostos de coordenação, como a, 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 as esferas de coordenação, de ionização, né? A carga do átomo central, a carga do, do complexo em si, e etc. Tá? E hoje, para finalizar essa unidade, eu vou trabalhar a parte dos ligantes e nomenclatura, tudo bem? Então, só passando aqui rapidamente, né, aqui eu tenho a estrutura do complexo, né, e do composto de coordenação, então, só para lembrar que o complexo é isso que está aqui em volta do átomo central, tá? Então, os postulados de Werner, né, então, trabalhamos isso aqui na aula passada, qual a composição, né, estrutural do ligante, né? Quais são as partes, a definição das esferas, a gente trabalhou isso aqui bem detalhadamente, né? Espero que não tenha nenhuma dúvida, e fizemos os exercícios, né? Trabalhando, né, em cima desses complexos. Então, agora vamos nos concentrar na parte mais conceitual relacionada aos ligantes e nomenclatura, tá? Então, só lembrando aqui, né, os ligantes são aqueles que envolvem o átomo central, tá? E eles podem ser classificados sobre dois aspectos, né? Com relação à carga, tá? E com relação ao número de átomos doadores, tudo bem? Então, com relação à carga, eles podem ser de três tipos. Vejam aqui, ó. Podem ser nêutrons, aniônicos e catiônicos, tá? Então, essa questão é fácil da gente compreender, né? Os nêutrons não têm carga, mas têm pares de elétrons livres que vão fazer funcionar como base de líons, né? Coordenando ao átomo central. Então, tenho três exemplos aqui, ó, o H2O, a água, né? O NH3, que é a amônia, e o CO, que é o monóxido de carbono, tá? Aniônio tem uma carga negativa, né? Aqui eu tenho o F-, que é o fluoreto, tá? Tem o Cl-, que é o cloreto, e tem o SO4 2-, que é o sulfato, tá? E catiônicos têm carga positiva, que eu tenho aqui o NO+, que é o íon nitrossônio, tá? Então, aqui eu tenho a classificação dos ligantes com relação ao tipo de carga. Sem carga, neutro; com carga negativa, aniônico; com carga positiva, o catiônico. Tudo bem? Então, vamos lá. Segunda classificação, quanto ao número de átomos doadores, né? E aí, quanto ao número de átomos doadores, ele pode ser monodentados, né? Só passando aqui, bidentados e polidentados. E dentro dos polidentados, nós temos uma subclasse que são os quelantes. Então, qual temos aqui? Tá? Monodentados, né? São ligantes que se coordenam ao centro metálico ou ao átomo central através de apenas um dos seus átomos, ou também chamado de sítios, tá? Exemplos: H2O, NH3, Cl-, NCS-, que é o tiocianato, tá? Então, tem aqui água, amônia, cloreto e tiocianato, tá? O que quer dizer esse monodentado, né? Que ele se liga ao átomo central com apenas um dos seus átomos, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse complexo, né, tem como átomo central a platina, tá? Platina, Pt, e tem como os ligantes amônia e cloreto, tá? Aqui é a amônia. A amônia tem hidrogênio e nitrogênio, mas a ligação é através apenas do nitrogênio, tá? Para os dois casos aqui, ó. Esse e esse. E aqui eu tenho o cloreto, né? Como só é um átomo, então, obviamente, ele vai, né, formar a ligação apenas com ele mesmo, tá? Aqui na água, né, a ligação covalente coordenada é através do átomo de oxigênio. Tudo bem? Beleza?
Isso quer dizer que eles são monodentados, né? Aqui no tiocionato também vai se ligar ou com o nitrogênio ou com o enxofre, né? Não são os dois ao mesmo tempo, é um ou outro. De modo que eles são mono, que vem de um, dentado de dente, que é a capacidade de formar ligação covalente coordenada. Tudo bem? Bidentado já está dizendo aqui são dois dentes, né? Ligantes que se coordenam ao centro metálico, ou átomo central, através de dois dos seus átomos, ou sítios de ligação. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? O primeiro é esse ligante aqui, o etileno de amina, que nós representamos por EN minúsculo, né? O etileno de amina tem essa estrutura com dois átomos de nitrogênio aqui nas extremidades. Então, são dois sítios de ligação, cada um com um par de elétrons. Então, são através desses sítios, dois, né, que se formam as duas ligações. Então, eles são bidentados, tá? O mesmo acontece com o íon oxalato, representado aqui como OX. O íon oxalato, ele se coordena através desses dois sítios de oxigênio, tá? Por isso que ele é bidentado. Tudo bem? A clássica bipiridina, que é a BIP. A bipiridina tem dois sítios aqui de nitrogênio. Esse primeiro sítio e aqui o outro sítio, que são os sítios que fazem a ligação coordenativa com o átomo central. O mesmo acontece com a ortofenotrolina, que é a FEN, tá? Tem uma diferença estrutural entre as duas, obviamente, mas o que interessa aqui é o tipo de sítio, né? O sítio do nitrogênio, tem dois nitrogênios, dois sítios de ligação, dois dentes, né? Então o ligante é bidentado, tá? Então vamos lá, sem mistério, né? E aqui vamos aos polidentados, né? Ligantes que se coordenam ao átomo central ou centro metálico através de mais de dois dos seus átomos ou dos seus sítios, né? O clássico deles é o EDTA. Inclusive o EDTA, né? Ele é muito usado em reações de complexação, né? Que é uma metodologia, um tipo de reação química, né? Que nós usamos para fazer complexação de substâncias e é muito usado em análise química. Então, quando vocês forem estudar química analítica, vocês vão estudar uma parte chamada titulometria de complexação, né? Faz uma titulação e nessa titulação há a formação de complexo e é baseado na formação do complexo que nós quantificamos, né, as espécies em solução, tá? Algumas espécies, alguns metais, alguns íons metálicos, tá? Então, o clássico de usar, né, nesse tipo de análise por complexação é o EDTA, né, essa sigla aqui, ó. E o composto chama-se etileno de amino tetracético. Etileno de amino tetracético. Ele tem essa estrutura, né? Aqui uma estrutura já com os átomos, e aqui é expandida, né? Ele tem vários sítios, né? Vários sítios de ligação. Por isso que ele é polidentado. Ele pode se ligar aqui tanto pelos átomos de nitrogênio, vejam bem aqui, ó, tá? Como pelas hidroxilas aqui nas extremidades, de modo que ele forma ele é um ligante polidentado. Vejam bem aqui, ó. Aqui eu tenho a estrutura do EDTA, tudo bem? Aqui no centro eu tenho um metal, e veja que tem as setinhas aqui representando as ligações coordenativas entre o átomo central, ou centro metálico, e as extremidades ou os sítios de ligação desse ligante, que é o EDTA, tá? Muito parecido com o EDTA, tem aqui também o ciclano, tá? Que tem 4 sítios de nitrogênio que podem se ligar ao centro metálico. Beleza? Bom, e aí é o seguinte, existem situações, né, de ligantes dentados, principalmente os bidentados e polidentados, e eles formam umas estruturas chamadas de quelatos. E aí nós dizemos que, ao formar um quelato, houve uma quelação. É uma espécie de reação. Assim como tem a polimerização, tá? A policondensação, tem a quelação. Isso é muito usado na síntese de materiais, né?
durante a síntese de materiais, que vocês vão estudar lá na frente, né? A química dos materiais e a formação dos próprios complexos, né, e compostos de coordenação, nós usamos essa estratégia de síntese, né, de reação, que é a quelação. Consiste basicamente em formar uma estrutura chamada quelato, né, que vem do grego de garra, né? É como se fosse uma espécie de um caranguejo, né? Você botar o dedinho ali no meio, o dedo vai representar o centro metálico ou o átomo central, e as patinhas do caranguejo vai representar os dentes, né? E aí, quando ele forma aquele, né, aquela estrutura, a gente chama que aquilo ali é um quelato, tá? Aqui eu tenho um exemplo da etileno-diamina, né, que é essa estrutura que é um bidentado, né? Tem um átomo de nitrogênio nessa ponta e outro átomo de nitrogênio aqui nessa outra ponta, tá? E a formação de um anel com 5 membros, né, quando dois átomos de nitrogênio se ligam ao átomo central, é o que representa o quelato. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o átomo central, aqui nesse ponto vermelho, ó, que eu estou apontando com laser, tá? E aqui eu tenho a estrutura do ligante etileno-diamino, né? Nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio se liga aqui ao átomo central, nitrogênio se liga ao átomo central. Veja que forma uma estrutura com 5 membros, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um quelato, tá? Ele pode representar aqui, resumidamente, dessa forma. Tudo bem? Então, sempre que eu ouvir falar em quelação, né, refere-se a um ligante que tem essa propriedade. E aí tem um tipo de ligante, né, que ele apresenta duas possibilidades, né, de se ligar ao centro metálico, né? Ligantes com potenciais átomos doadores diferentes. O caso clássico é o tiocianato, né? Que ele tem nitrogênio e enxofre. Ambos podem se ligar ao átomo central. Então, ele pode se ligar ao átomo central através do nitrogênio ou do enxofre, tá? E aqui eu tenho a representação, ó. Tem aqui esse primeiro complexo e aqui outro complexo, tá? Vejam bem, metal, centro metálico ou átomo central. Aqui ele tem 5 ligantes que eu chamei de L, né? L, 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 e um ligante aqui diferente, que é o tiocianato. Percebam que essa ligação é feita através do nitrogênio, tá? Mas ela pode ser feita também através do enxofre. Então, o ligante que apresenta essa característica de poder se ligar por um lado ou pelo outro, ele é chamado de ambidentado, tá? O mesmo acontece aqui com o nitrito. NO2 menos. Pode se ligar tanto pelo nitrogênio, através do nitrogênio, como através do oxigênio. Ambos têm pares de elétrons, né, que podem ser compartilhados para os orbitais D, né, que conseguem fazer a hibridização, tá? Então, aqui eu tenho duas estruturas. A primeira estrutura aqui, essa segunda estrutura é um complexo de cobalto. Tem o cobalto como átomo central, né? Alguns ligantes aqui em volta, e esse aqui é o ligante, né? O nitrito. Nesse primeiro caso, quem é o átomo que está fazendo a ligação covalente coordenada? Nitrogênio. No segundo caso, oxigênio. Então, esse ligante, ele é ambidentado. Tudo bem? Até aí, sem mistério. Então, vamos adiante. E agora entrando na parte de nomenclatura, né? Nomenclatura é relativamente simples, não precisa decorar. E a gente vai, aos poucos, né, se apropriando desses nomes, né? E aí formulando o nome dos complexos e dos compostos de coordenação. Então, veja as principais regras para nomear os ligantes, né? Então, primeiro, ligantes, né? Ânions, terminados em eto, quando atuando como ligantes, tá? Trocam o sufixo eto por o. De novo, ânions terminados em eto, quando são ligantes, trocam o sufixo eto por o. Exemplo, Fe-. Essa espécie aqui é chamada de fluoreto. Fluoreto. Termina em eto, sufixo eto. Trocamos esse eto por o. Fica fluor. Tá? Cl-. Fluoreto, desculpa, cloreto, cloreto.
trocamos o eto por O, fica cloro, quando ele está sendo um ligante. Br-, brometo. Nome do ligante, bromo. I-, nome do íon, iodeto. Nome do ligante, iodo. Cn-, nome do íon, cianeto. Nome do ligante, ciano. NH2-, nome do íon, amideto. Nome do ligante, amido. Tranquilo? Sem mistério. Agora, segundo caso. Ânions terminados em ito, ido e ido. Quando ligantes, troca o ido por O também. Tranquilo? Se for ido, troca por O. Se for ido, troca por O. Exemplos. Espécies. OH-, muito conhecida nossa, né? Hidróxido, termina em ido. Nome do ligante, hidroxo. Espécie, O2-. Nome do íon, óxido. Nome do ligante, óxido. O2, 2-. Nome do íon, peróxido. Muito conhecido nosso. Nome do ligante, peróxido. Tranquilo? Terceira situação. A maioria dos oxiânions, olha só, oxiânions, são substâncias que têm oxigênio, são ânions que contêm oxigênio. São oxiânions. Não mudam seus nomes usuais, então não há alteração. Exemplos: espécies, CO3, 2-. Nome do íon, carbonato. Nome do ligante, carbonato. NH3-, ou desculpa, NO3-. NO3-. Íon, nitrato. Ligante, nitrato. SO4, 2-. Íon, sulfato. Ligante, sulfato. C2O4, 2-. Íon, oxalato. Tá? Ligante, oxalato. Beleza? CH3COO-, íon, acetato. Ligante, acetato. Veja que esse aqui tem uma abreviação fora, né? Que é uma abreviação que a gente usa, é usual, tá? Esse aqui, CH3, CO, CH, CO, CH3-. Acetil, acetonato. Ligante, acetil, acetonato, tá? Então, oxiânion não muda, continua a mesma coisa. Mesmo que ele termine em ato, tá? Não muda. Bom, radicais orgânicos mantêm também seus nomes. Radical, CH3, nome, metil, ligante, metil, representação, Me. C2H5, nome do radical, etil, nome do ligante, etil, Et. C6H5, nome do radical, fenil, nome do ligante, fenil. C5H5-, ciclopentadienil. Ciclopentadienil. Nome do ligante, ciclopentadienil. Tá? Bom, adiante. Alguns ligantes moleculares com nomes terminados em A trocam o A por O. E aqui eu tenho exemplos de ligantes moleculares, as espécies moleculares, o nome da molécula e o nome do ligante. Vamos lá. C5H5N, piridina. Troca o A por O, ligante, piridino. C10H8N2, bipiridina. Ligante, bipiridino. C2H8N2, molécula, etileno diamina.
ligante, etileno de amino. C6H5,3, trifenilfosfina, molécula, ligante, trifenilfosfina. A particularidade aqui é que esses ligantes moleculares, eles têm abreviaturas, siglas, né? O piridino é PY, a bipiridina é BPY, né? BIP, etileno de amina é EN e o trifenilfosfina é PPH3 ou simplesmente P, um O cortado 3, tá? Adiante, vamos lá. Sem mistério, né? Então, vamos adiante. Alguns ligantes não seguem regras e recebem nomes específicos, né? E aqui eu tenho vários deles que são bem conhecidos. Por exemplo, H2O, água, molécula da água, nome do ligante, aqua. NH3, molécula amônia, ligante, amino ou amin. CO, nome da molécula, monóxido de carbono, nome do ligante, carbonil. NO, nome da molécula, monóxido de nitrogênio, ligante nitrosil. O2, oxigênio, ligante dioxigênio. N2, nitrogênio, ligante de nitrogênio. H-, que nós estudamos lá em Inorgânica 1. Hidreto, ligante hidrido. Beleza? Então, aqui são alguns exemplos, né, que a gente tem sobre a nomenclatura dos ligantes. E aqui, para finalizar, nos ligantes ambidentados, devemos observar qual átomo está sendo coordenado. Lembre, ele apresenta duas possibilidades. Um ou outro átomo. De acordo com o átomo, ele vai receber um nome diferente. O exemplo que nós vimos lá atrás. Tiocionato. Tiocianato, né? Ele pode se ligar pelo enxofre ou pelo nitrogênio. Se for através do enxofre, qual o nome do ligante? Tiocionato, tá? Se for através do nitrogênio, qual o nome do ligante? Isotiocianato. Beleza? NO2-. Nome do íon, nitrito. Se ligar através do oxigênio, continua nitrito. Mas se for através do nitrogênio, é nitro. Pegadinhas aí, alguns detalhes que vocês precisam, né, em alguns momentos, ficarem atentos, né, para não errar a nomenclatura, né, do ligante e, consequentemente, do complexo, tá? Então, como é que a gente vai dar nome a isso tudo, né? Primeiro, como nomear os complexos, né? Colocar o nome dos ligantes, né? O nome do átomo central e o número de oxidação do átomo central em algoritmo romano e entre parênteses. Exemplo, aqui eu tenho um complexo, né? Entre colchetes, né? AG, fecha, abre parênteses, NH3, fecha parênteses, 2, fecha colchete, mais, tá? Esse é um complexo. Qual o nome dele? Por conta que tem esse 2 aqui, amin, que é o nome desse ligante, NH3, tata, AG1, entre parênteses, tá? Então, essa é a forma esse é o nome desse complexo, diamin prata 1. Beleza? E observações. Perceba que aqui está tudo junto, ó. Então, não se deve deixar espaços vazios entre as palavras e entre o nome do átomo central e o estado de oxidação, tá? Bom, mais situações. O número de um tipo particular de ligante em um complexo é indicado pelos prefixos di, tri, tetra, penta, hexa e etc. Tá? Aqui atrás, mostrei o exemplo, né? Como eu tenho 2 ligantes amin, então ficou diamin. Se fossem 3 ligantes, triamin. 4 ligantes, 5 ligantes e etc. Tá? Bom, em complexos catiônicos ou neutros,
o átomo central conserva seu nome. É o exemplo desse aqui, ó. Esse aqui é um ligante catiônico, que tem uma carga positiva. O átomo central, o Ag, que é a prata, manteve o nome prata. Tá? Se ele fosse neutro, também manteria o nome prata. Mas se ele for negativo, que é o aniônico, aí muda um pouquinho. Vamos ver mais na frente, tá? Para sais, né? Quando não está só o complexo, está um sal. Então, a gente não, nomeia de acordo com, parecido com a gente nomeia os sais lá os sais simples, né, inorgânicos, como cloreto de sódio. Primeiro vem o nome do ânion, cloreto, né? Antes do cátion, sódio, precedido da posição de. Um exemplo aqui, ó, eu tenho um complexo de cobalto, amônia e cloreto, tá? Aqui, ó, é um composto de coordenação, né? Que é o contraíam. Qual o nome desse? Né? A gente primeiro chama o cloreto, depois o nome do complexo, tá? Vejam bem como é que fica, ó. Por conta desse Cl2 aqui, o contraíam, nós chamamos isso de cloreto, agora vem o nome do complexo, ó. Penta, por conta desses 5, tem 5 ligantes amim, então penta-amim, tem um ligante cloreto, cloro, cobalto, 2, certo? Permanece o nome cobalto, porque é um ligante com duas cargas positivas. É tanto que aqui tem 2 contraíons negativos para neutralizar o complexo. Então, cloreto de pentaamim, cloro, cobalto, 2. Tá? Bom, vamos lá. Dentro do íon complexo, os ligantes recebem os nomes em ordem alfabética antes do metal. Por exemplo, nesse que a gente viu no slide anterior. Olha só, o amim, que é esse ligante, vem nomeado antes do cloro. Esse começa com A e esse com C. Então, a nomeação dos ligantes no nome do complexo não é de acordo com a posição na fórmula, mas sim com a ordem alfabética, né, do nome de cada um. Então, penta, amim, cloro, cobalto, 2. Observe que a parte penta é uma indicação do número de ligantes dos grupos NH3 e, consequentemente, não é considerada na ordem alfabética dos ligantes. O nome desse ligante é amim. O penta é o número de vezes que ele aparece. Então, não leve em consideração esse P, mas sim o nome do próprio ligante, tá? Bom, se o complexo é um ânion, nós vimos aqui atrás, ó, para catiônicos e neutros. Agora, se ele for aniônico, o nome termina em ato. Não mantém o nome do átomo central. Aqui, ó, cobalto, certo? Aqui, ó, prata, porque ele era catiônico, aqui, catiônico, tá? Então, lá mantém o nome do átomo. Aqui não. Se for aniônico, aí termina com ato. Vou dar um exemplo. Olha só, esse é aniônico, ó, carga negativa. MnCO5-. Qual o nome dele? Penta, tem 5 aqui ligantes. Carbonil, que é o nome desse ligante. Manganato, que vem de manganês. Se isso aqui fosse positivo, seria só manganês. Como é negativo, ao invés de ser manganês, ficou manganato -1. Tudo bem? Então vamos lá. Bom,
Sempre que tiver, né, colocar prefixo, bis, tris, tetra, quis, etc., em complexos com ligantes que possuem prefixos numéricos, né? O que quer dizer isso? Esse ligante aqui, ó, é N, ele já tem um prefixo numérico, que é o et, de 2. Como eu tenho duas unidades dele, olha só, tenho duas unidades dele, eu já tenho um prefixo numérico aqui e eu tenho que fazer referência a esse 2 também. Aí eu uso bis. E sempre que tiver assim, aí o nome do ligante vem dentro de um parêntese. Aí eu vou colocar bis, porque tem 2, etileno de amino, fecha parênteses, platina, que é positivo, 2. Aqui, ó, eu tenho três desse ligante, que é o BPY. Então, é 3 bipiridina, ferro, 2. Esse aqui, ó, é o ciclopentadienil. Como já tem nomes aqui que se refere, prefixo que se refere a números, então eu tenho que usar, como ele tem duas unidades dele, vai ficar o quê? Bis, ciclo, pentadienil, ferro 2. Veja que não mudou o nome do átomo central. Por quê, professor? Porque o ligante é neutro, tá? Esse outro aqui, ó. Esse ligante tem um prefixo numérico, que é di. Qual o nome dele? Dimetil sulfóxido. Como ele tem esse prefixo numérico, e eu tenho 6 unidades dele, eu preciso colocar, né, um prefixo aqui antes. Então, hexaquis. Dimetil sulfóxido, cromo 2. Tranquilo? Beleza? Bom, agora vamos para finalizar alguns exemplos de nomes, e a gente encerra, né, a nossa aula de hoje. Aqui esse complexo que é bem conhecido nosso, né? Complexo de cobalto com ligante de amônia, é um complexo catiônico. Qual é o nome dele? Hexa, amino, cobalto, 3. Outro, hexa, aqua, cromo, 3. Mais um. Como esse ligante tem um prefixo numérico, então fica bis, ciclo, pentadienil, ferro, 2. Porque o ferro aqui é 2, viu? Esse ferro aqui é 2, tá? Aqui, ó. Hexacarbonil, manganês, 1. Aqui se manteve manganês porque ele é catiônico. Aqui, ó. Ligante neutro. Tetracarbonil, níquel, 0. Mais um. Conhecido. Diamim, prata, 1. Outro. Hexacarbanil, manganês, 1. Mais um. Vamos lá. Pentacarbanil, manganato, menos 1. Veja que está ato por conta que ele é aniônico. Mais um. Olha só. Hexa. Vejam bem, ele está sendo ligado aqui através do enxofre. Então, é tiocianato, ferrato, 3. Ferrato. Não é ferro, é ferrato, porque ele é aniônico, tá? Mais um aqui. Cis, tá? Diamina, diamina, dicloro, platina, 2. E é isso, né? Encerramos aqui com nossos exemplos. Essa é a bibliografia básica, tá? Tem muito mais no AVA, né, no material complementar. Eu desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.